Olá, sejam muito bem-vindas ao Juntas na Terça, nosso encontro semanal, que acontece sempre às 12h30. E aqui, gente, é onde a gente fala de assuntos para mulheres que querem crescer profissionalmente com confiança. Então, eu gosto dessas aulas aqui, porque isso aqui não é só uma live. Aqui é onde se reúne uma comunidade de mulheres que realmente desejam crescer, seja na carreira, numa empresa, seja no seu negócio. Então, aqui a gente sempre vai trazer temas que priorizem o crescimento profissional com confiança. E aí, provavelmente você que está assistindo aqui essa aula, você pode de vez em quando pensar em coisas do tipo: eu sei que eu posso mais, mas tem algo que ainda me trava. Ou ainda, eu gostaria de falar alguma coisa, mas eu não tenho coragem. E eu estou falando disso porque essas são afirmações que normalmente eu escuto das mulheres com quem eu trabalho. É muito comum. Então, se esse é o seu caso, fica aqui comigo, porque realmente não é só você que, que faz esse tipo de declaração ou que tem esse tipo de pensamento. E a gente vai falar sobre isso, exatamente sobre isso hoje. E aí, gente, hoje a gente vai falar sobre como as emoções podem apoiar o nosso crescimento profissional. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Alvarenga, eu sou mentora de mulheres e trabalho muito com mulheres em posição de liderança. E hoje aqui, eu quero mostrar como emoções, linguagem e comportamento moldam a forma como a gente é vista no nosso ambiente de trabalho. Uma das queixas que eu mais escuto é relacionada ao reconhecimento. Eu faço muita coisa, mas ninguém me reconhece. Eu faço over delivery, quer dizer, eu entrego mais do que eu sou pedida e ainda assim eu não me sinto reconhecida. E aí, gente, isso tem tudo a ver com equilíbrio emocional. E aqui hoje nessa aula eu vou te mostrar por quê. Porque quando a gente quer esse reconhecimento externo, a gente tem que refletir sobre como anda o nosso reconhecimento interno. Porque muitas vezes a mulher que é competente, ela não se reconhece como tal. E aí já é o primeiro botãozinho de ajuste que a gente tem que prestar atenção. Porque o que a gente encontra fora de nós, invariavelmente, é um reflexo do que se passa dentro de nós. E aí, eu também vou falar aqui de como quebrar esse ciclo, especialmente para você que está aí na faixa dos 35 a 50 anos. Vocês sabem que eu, desde criança, sempre tive uma postura de muita liderança. Então, pequenininha, eu era líder nas turmas onde eu estudava. Depois, um pouquinho mais velho, na igreja, assumi várias posições de liderança. Depois, fundei a minha empresa, sempre tive uma empresa muito bem sucedida na área de comunicação corporativa. E meu pai, ele ainda era vivo, né? Meu pai faleceu há alguns anos. Mas meu pai um dia chegou para mim, eu conversando sobre coisas do trabalho, ele deu um risinho assim e falou: Nossa, eu olho para você e fico me perguntando o que aconteceu com a sua capacidade de liderança. No dia que ele me perguntou aquilo, nossa, foi como se o chão saísse debaixo de mim. Porque eu mesma não tinha percebido o quanto que a vida e várias decepções que eu tive, as minhas frustrações haviam me moldado. E me moldado de forma que eu deixasse de ser quem eu era, que eu deixasse de lado as características da minha personalidade que mais me faziam brilhar. Aquela pergunta do meu pai foi vital para que eu começasse a reconstruir a minha vida. Só que muitas vezes a gente não tem quem perceba e faça uma pergunta tão importante para a gente. E aí a gente passa pela vida achando que o que a gente está enfrentando é circunstancial, é porque realmente a vida é feita de altos e baixos. E sim, a vida é feita de altos e baixos. Mas a gente tem que saber discernir quais os baixos que a gente procura, quais os baixos que a gente atrai. E aí, o meu pai me fez essa pergunta. E eu agora, hoje, eu vou te fazer outra. O que que você acha que mais conta para o seu crescimento profissional? Me conta.
Será que é o seu currículo? Será que é a sua experiência profissional? Será que são seus cursos de atualização? Será que é o seu conhecimento técnico? Será que você respondeu sim a alguma dessas perguntas? Se você respondeu sim, eu vou te contar uma coisa que eu aprendi nos estudos, porque sim, eu estudo muito para fundamentar e fazer minha carreira crescer, mas também pela prática, porque são 15 anos trabalhando com pessoas. E nesses 15 anos, eu perdi a conta de quantas mulheres passaram por mim. E aí eu vou te dizer que carreira, ela não cresce apenas por causa de cursos, conhecimento técnico, currículo. Não. É óbvio que essas coisas são importantes e fazem com que você seja competente. Mas esse não é o único fator de crescimento da sua carreira. Conta muito no crescimento profissional a forma como você é vista pelo mundo. Isso é fundamental. E a forma como você é vista pelo mundo tem mais a ver com posicionamento do que com conhecimento. Quem aqui nunca conheceu uma pessoa que sabe pouco, mas faz tanto marketing de si mesma, que é vista como excelente profissional, é requisitada para as funções mais estratégicas? Quem nunca? Eu conheço vários. E elas estão certas de trabalharem na percepção que elas geram no outro. Mas a gente sabe que tem que haver um equilíbrio entre competência, mas também na percepção, no impacto que a gente causa no outro. As duas coisas têm que estar equilibradas. E quando eu falo de alinhamento, de posicionamento, eu tenho repetido e vou repetir sempre. Eu estou falando de três domínios humanos. E a gente normalmente não pensa nesses três domínios como algo a que a gente deve atentar de forma equitativa, quer dizer, da mesma atenção. Esses três domínios são emoção, linguagem e corporalidade. E quando eu falo de corporalidade, eu estou falando de um conjunto de coisas, tá? Que estão relacionadas ao nosso corpo. Por exemplo, ações. Quando eu faço algo, quando eu executo algo, eu estou usando meu corpo. Porque, ainda que seja enviar um e-mail, eu envio digitando. Então, isso é algo do domínio que abrange o domínio corporal. Quando eu me movimento com exercício físico, eu estou falando de corpo. As roupas que eu visto têm a ver com a minha corporalidade. Então, esse domínio do corpo é muito mais amplo do que aquele que a gente está acostumada a pensar, se é que pensa. Porque há quem sequer pense nesse domínio. Quando eu falo das emoções, são os sentimentos, é aquilo que acontece com a gente quando a gente experimenta um fato no mundo. E a linguagem é a nossa parte racional, os nossos pensamentos. A gente pensa, raciocina, e aí a gente fala a partir do que a gente pensa. E com o que a gente fala, a gente constrói a nossa realidade. Então, esses três domínios, juntos, emoção, linguagem e corporalidade, eles são responsáveis pela realidade que a gente experimenta hoje. Ah, não, mas eu. Claro que não, porque hoje eu não estou feliz com a minha realidade. Eu não estou feliz com o meu trabalho. Eu não estou feliz com quanto eu ganho ou como as pessoas me veem. Então, se você não está feliz com alguma parte da sua experiência hoje aqui, é sinal que um desses domínios está sendo utilizado ou se manifestando de uma forma que não está condizente com os seus desejos. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, tá? E falando do corpo. Eu quero ser vista e percebida como uma pessoa moderna e elegante numa festa. Mas na hora de escolher a roupa que eu pego qualquer roupa velha mesmo, visto e vou embora. Não passo nem um batomzinho. Percebe que tem uma é, incoerência entre o que eu desejo, ser percebida como uma mulher elegante, moderna, e o que eu fiz, que é vestir qualquer roupa, não passar nenhum batom e ir embora? Existe uma incoerência. Então, eu vou chegar no resultado que eu desejo? Não, porque eu estou atuando no meu domínio corporal de uma forma incompatível com o meu desejo. E aí, quando eu penso, ah, mas eu me vestia de qualquer jeito para ir naquela festa, porque na verdade eu estou um pouco triste, eu briguei com o meu companheiro. Olha aí, você tem uma emoção que está incompatível com o seu desejo de ser percebida como moderna e elegante, que afetou a sua forma de se vestir. Então você não vai chegar aqui no resultado que você deseja.
Então, ter consciência desses três domínios em que a gente, que a gente executa em nossa experiência aqui na vida é muito importante para a gente alcançar os nossos objetivos. E quando eu digo ter consciência, é inspecionar as emoções. O que que determinado evento causa aqui nas minhas emoções, aqui no meu domínio interior? O, o que que eu estou declarando a meu respeito? Tem gente que quer ser reconhecida como uma mulher moderna, bonita, bem vestida. Chega na festa, aí recebe um elogio e fala: Ah, nada, são seus olhos. Ué, você quer ser vista como bonita. Alguém diz que você está bonita. E você, em vez de agradecer, diz: Ah, são seus olhos, não é isso tudo, não. Olha de novo a incoerência entre o que você deseja e um dos domínios, entre o que você fala, nesse caso. Então, a gente ter atenção para as nossas emoções e nossa manifestação corporal é importante para nosso alinhamento, posicionamento e para a forma como a gente vai ser percebida. Normalmente, a gente se preocupa muito com o mental. Eu fiz uma live no final de semana, e eu vou botar o link no final aqui dessa aula de hoje, porque eu falei sobre a corporalidade. Porque cada um desses domínios, você pode estudar muito e falar bastante sobre cada um deles. Mas hoje eu vou privilegiar a emoção, tá? Mas eu quero que você tenha essa consciência de que como as pessoas te veem é resultado de linguagem, emoção e corporalidade, tá? Mas hoje eu vou privilegiar as emoções. E quando a gente fala de equilíbrio emocional e na a forma como as nossas emoções impactam a percepção do outro, eu não estou falando de você reprimir suas emoções. Ah, muitas mulheres falam do medo. Medo de dizer alguma coisa e dar errado, medo de assumir uma posição e ser mal-sucedida. Eu não estou falando que equilíbrio emocional é você deletar o medo. Até porque isso não é possível. Não é possível que um ser humano viva sem medo. Também não é possível deletar a insegurança. Ela vai aparecer algumas vezes, assim como também a frustração, porque nada é exatamente como a gente quer o tempo todo. A gente vai se frustrar, ponto. Mas, quando eu falo de equilíbrio emocional, não é evitar nenhum desses sentimentos. Eu falo de você. Lembra que eu falei de se inspecionar? De você se tornar consciente dos teus sentimentos, para você poder administrá-los e não deixar que esses sentimentos controlem a sua vida. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Esse é um medo muito frequente. Dizem até que é um dos segundo maiores medos humanos. Tem medo de falar em público. Mas eu preciso falar na minha empresa, ou preciso me posicionar e falar para vender o meu negócio. Eu vou deixar de sentir o medo e a insegurança? Não. Mas consciente dele, eu vou conseguir administrá-lo. E vou com medo mesmo. Eu vou dialogar comigo e vou entender a importância daquele momento em que eu preciso me expor. E com consciência do meu medo, eu vou me preparar, eu vou criar recursos para que eu consiga dar conta de algo que eu sei que é importante para o meu trabalho. O medo não vai me controlar. Eu vou administrar o medo. Então, isso é ter consciência das emoções. Isso é você reconhecer que a emoção está ali, mas não deixar que ela te domine, que ela te trave, que ela te impeça de fazer algo que é condição para o seu crescimento profissional. Isso é equilíbrio emocional. Isso é você sendo protagonista da sua vida e não permitindo que uma emoção te domine e obstrua o seu caminho. Então, esse ciclo de reconhecer a emoção, administrá-la para não deixar de fazer o que você precisa, é um ciclo virtuoso, é um ciclo humano, é um ciclo de crescimento. Que você entrar nesse ciclo e administrar as suas emoções também entra na sua área de bem-estar, porque você começa a se perceber como uma pessoa com maior potência. Você não trava diante de qualquer obstáculo, especialmente daqueles que você mesma se impõe. E aí, quando isso acontece, por que que eu chamo de um ciclo virtuoso? A gente está acostumado com um ciclo vicioso, né? Que é aquele ciclo em que uma coisa ruim gera outra coisa ruim, gera outra coisa ruim. O virtuoso é aquele em que uma coisa boa
gera outra coisa boa e gera outra coisa boa. Então, quando eu administro as minhas emoções e não me permito parar diante desses obstáculos que eu mesma me imponho, o que vai acontecer? A minha autoconfiança eleva. Eu confio mais em mim mesma. Eu dei conta, eu superei aquele medo. Eu superei e dei conta da tarefa que eu tinha que fazer, que era falar em público, por exemplo. Quando a minha autoconfiança se eleva, a minha comunicação fica mais assertiva. Eu consigo dizer com mais clareza aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. E a partir disso, as pessoas à minha volta, e especialmente no trabalho, vão percebendo quem eu sou e do que eu sou capaz. E aí aquele reconhecimento que eu desejo, ele vai chegando. E ele chega como? Ele chega na forma de promoções, ele chega na forma de um cargo de liderança, ele chega com aumento de visibilidade, chega com mais vendas se eu sou a proprietária do meu próprio negócio. Porque os clientes, eles são diretamente impactados por aquilo que eu transmito, pela imagem que eu transmito. E, de novo, gente, imagem não é só a roupinha bonita, é a forma como eu comunico, é a forma como eu assumo a minha postura. E aqui, a gente está falando hoje, vou repetir, a nossa ênfase aqui é no campo emocional. E quando eu consigo equilibrar o emocional, eu estou trazendo para você os efeitos imediatos, aumento de autoconfiança, comunicação mais clara, chega o reconhecimento externo, seja por colegas de trabalho ou por clientes. Eu vou dar um exemplo, e aí aqui eu vou dar um nome fictício, tá? Porque eu não posso falar nomes de clientes, mas são casos que não são nem de uma cliente só. Mas eu vou contar o caso da Clara. Clara tem 38 anos. Ela sempre tinha essa questão com falar em público. Ela não gostava de se expor. Ela sempre que tinha uma reunião importante, ela dava um jeitinho de sair fora e deixar que outra pessoa ocupasse aquele lugar para apresentar o trabalho do time. Muitas vezes o chefe até tentava dar uma empurradinha com uma tarefa um pouco mais visibilidade para ela, mas ela dava um jeito de se esquivar. E aí ela começou a ver que os colegas de equipe dela estavam passando à frente dela. Como eles eram mais reconhecidos, porque eles se expunham, aproveitavam as chances de aumentar a sua visibilidade, de se mostrar, de mostrar sua competência, eles estavam avançando na carreira e ela ficava na mesma função que ela estava, já tinha mais de 3 anos. Ela começou a trabalhar a parte emocional, exatamente essa parte que eu estou falando hoje, esse domínio, porque a competência ela tinha. O chefe dizia nas avaliações anuais, tinha sempre feedbacks muito positivos para ela, mas ele não era o único que decidiria sobre uma possível promoção. Ela começou a inspecionar, como eu digo, o que emoções que impediam-na de se expor, de falar. E ela começou a experimentar, reconhecendo aquela emoção, se expor, mesmo com o tal do medo, mesmo com a insegurança. E aí, aos poucos, ela começou a ser percebida, a se tornar visível para um público maior. E quando ela começou nessa trajetória, aconteceram duas coisas. Equilibrando as emoções e controlando as emoções, manejando as emoções de forma que elas não impedissem aproveitar as oportunidades de se tornar visível, ela começou a ser percebida e as duas coisas que aconteceram foram as seguintes. Uma, foi ficando cada vez mais fácil ela fazer aquilo que ela mais temia, que era falar para outras pessoas, né? Diante de outras pessoas. Então, isso foi ficando mais fácil com a prática. E duas, ela começou a ser preparada para uma posição, um nível acima do dela. Então, ela começou a ser preparada para um avanço de carreira. Então, percebam como que esse manejo das emoções é fundamental para que a pessoa avance, né? Tem um outro caso que eu quero compartilhar, que é da Carla. Carla é um pouco mais velha, ela tem 42 anos, mas a Carla já estava há muitos anos no mesmo cargo, já tinha cerca de 8 anos, e ela não era promovida, mas ela também não se comunicava a respeito. As avaliações dela eram sempre positivas e ela estava sempre esperando que alguém visse o valor dela e apoiasse, né, a movimentação dela de carreira. E aí ela foi experimentando uma coisa que ela nunca tinha experimentado na carreira dela, que era uma fadiga extrema. Ela chegou a pensar em burnout. Por quê? Porque ela trabalhava muito, e, gente, trabalhar muito não é novidade. Hoje todos nós trabalhamos, a maioria de nós trabalha mais de 8 horas por dia, então não era o fato de trabalhar muito, mas ela estava ficando num nível de exaustão que estava impedindo ela de trabalhar. Ela começou a perceber, começou, né, a ter apoio para desenvolvimento da carreira dela, e começou a inspecionar, lembrem dessa palavra, a gente tem que ser
as nossas inspetoras. Ela começou a inspecionar o que estava acontecendo com ela, o interior dela. E ela viu que, na verdade, ela não estava trabalhando mais. Ela estava ficando muito frustrada por não ser reconhecida, por não ter a tal do avanço de carreira que há 8 anos ela esperava. Ela começou a ver que emoções que estavam lá, né? Ela tinha frustração, ela tinha decepção, mas na verdade ela jamais tinha se comunicado sobre o que estava se passando com ela. Então ela, percebendo o quão frustrada ela estava, o quanto isso estava impactando até nesse sentimento de exaustão que ela tinha, né? Ela tomou coragem, não foi do dia para noite, não, tá, gente? Foi um processo, foi um trabalho. Mas ela tomou coragem para ter uma conversa com uma líder dela, era uma líder mulher também. Ela tomou coragem para ter uma conversa aberta, honesta, sobre como ela estava se sentindo, o que ela estava percebendo a respeito dela, as aspirações, como que ela se via. A líder dela falou que algumas vezes ela até tinha vontade de passar algumas funções mais estratégicas para ela, para Carla, mas que ela não percebia o desejo da Carla. E ela não queria passar dos limites, dando tarefas mais desafiadoras. A partir da expressão, né, a Carla colocou o que estava sentindo e o que desejava. Essa líder começou a dar tarefas mais estratégicas para a Carla. E aí, gente, sabe o que aconteceu? A Carla começou a trabalhar mais, porque ela estava recebendo responsabilidades que ela nunca tinha assumido antes no trabalho dela. Então, com isso, ela tinha que pesquisar, perguntar, se inteirar dos processos novos, e ela tinha que trabalhar mais. No entanto, aquele cansaço, aquele esgotamento desapareceu. Porque a Carla estava se sentindo desafiada, reconhecida, ela sentiu que ela tinha o valor dela reconhecido, porque que ela recebia a confiança da líder dela. Então, olha o que aconteceu com essa pessoa quando ela reconheceu as emoções e quando ela começou a manejar e falar. No caso dela, ela decidiu esse caminho, né, de ter uma conversa honesta com a líder. Então, a carreira dela mudou. Ela já estava pronta para novas funções, mas ninguém dava porque achava que ela estava ali acomodada, que ela não iria dar conta. A vida dela simplesmente mudou quando ela começou a reconhecer o impacto das emoções e como elas determinavam a forma como ela era percebida pela líder dela direta. E aí, gente, eu sei que nós que somos mulheres, algumas vezes, a gente maldiz as nossas emoções, a nossa sensibilidade. E eu vou falar isso aqui, eu vou abrir um espaço confessional, por experiência própria. Eu sou muito sensível desde menina. E houve um tempo da minha carreira em que eu maldizia essa sensibilidade. E eu falava, inclusive, para o meu pai, eu sempre conversei muito com meu pai, o quanto que aquilo me incomodava ser uma pessoa muito sensível. Porque eu me importava com o que, às vezes, uma pessoa comentava, eu me importava com coisas que eu percebia, com as quais eu não concordava. Então, tudo me afetava imensamente. E eu era como se fosse uma esponja emocional que absorvia as questões e os conflitos que eu via que não necessariamente eram comigo, mas eu estava ali impactada por tudo e eu não sabia dar conta. Então, muitas vezes até eu era mal interpretada, porque não reconhecia o que estava acontecendo no meu espaço emocional, eu também não sabia como me posicionar ou como falar do que estava se passando, muitas vezes me colocava, me expressava mal a respeito das coisas que eu percebia. Então eu dizia o quê? Que a culpa era da minha sensibilidade. Mas olha só, nós não somos sensíveis demais. Essa, na verdade, é a nossa maior força. A gente só tem que aprender a reconhecer a nossa sensibilidade, a entrar em contato com as nossas emoções. E é a partir disso que a gente vai usar a nossa sensibilidade e as nossas emoções a nosso favor e a favor das pessoas que nos cercam. Uma outra coisa também, e que leva muito a esse privilégio do conhecimento técnico e do mental, do racional, é a crença de que no trabalho só se valoriza resultado. Gente, resultado é um conjunto. Tudo que é humano, que não é máquina, que não é inteligência artificial, tudo que é humano é um somatório da minha linguagem, das minhas emoções e do meu corpo. Nada está livre da junção e da interrelação desses três domínios. Então, quando a gente fala de resultados, tem muita gente que pensa, eu só tenho que fazer, 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 fazer. Não. Se você quer resultados, você tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio entre o seu emocional, o seu corporal e a sua linguagem, ou entre o seu pensar, o seu sentir e o seu querer, que algumas pessoas falam desses domínios dessa forma. O resultado
ele não se dá só a partir de ações, ele se dá também a partir das nossas emoções. Inclusive, se vocês querem saber, o sutil é o quê? Aquilo que a gente não toca, aquilo que não é necessariamente concreto. O sutil determina concreto os resultados que a gente alcança. Então, tem mais influência do sutil, aquilo que as mãos não tocam, ou seja, emoções e pensamentos naquilo que eu alcanço, do que das ações propriamente ditas. É como se fosse um iceberg. Eu vejo o resultado, os resultados que eu obtenho na vida são aquela pontinha do iceberg. Abaixo do iceberg está todas as emoções, as relações, a forma como eu percebo o mundo, os pensamentos, mesmo os mais, especialmente aqueles mais profundos, alguns dos quais eu nem tenho consciência, todos estão ali abaixo do iceberg, determinando aquele resultado, que é só a pontinha que está acima da superfície do mar. E aí, gente, o que eu quero deixar hoje para vocês, né, é essa expansão de consciência, de que não é a competência técnica somente que vai te levar a teu crescimento profissional. Porque quem ignora o emocional acaba gerando para si mesma mais insegurança. Quem ignora o emocional tem dificuldade até de se comunicar, porque não se posiciona, não é vista. E se não é vista, olha o ciclo vicioso que eu falei. E se não é vista, não vai ser reconhecida. E aí isso vai alimentando, sabe o quê? A insegurança. E aí nós vamos ficando cada vez mais inseguras, menos confiantes. Então esse é o ciclo inverso, é o ciclo vicioso. Eu até agora eu trouxe um ciclo virtuoso, onde você aumenta a sua consciência acerca das suas emoções, o manejo das suas emoções e cresce a sua confiança. O inverso é eu não reconheço minhas emoções, eu fico lá no fazer, na ação, eu não paro para refletir sobre o que está acontecendo internamente comigo, eu vou ficando cada vez mais insegura, menos vista, menos reconhecida, o ciclo de insegurança vai aumentando. E isso leva, assim, à estagnação profissional, desse segundo exemplo que eu dei. A pessoa, 8 anos na mesma função, 8 anos sem um movimento de carreira. Por quê? Porque ela não reconhecia internamente aquilo que estava acontecendo com ela. Ela só estava focada em fazer, entregar, nas tarefas, no que ela precisava, em termos de ação, mas não em termos de emoção. Então não esquece, anota essa frase. A carreira que você tem hoje é reflexo das emoções que estão dentro de você. Então a carreira, vou repetir, hein, para você não esquecer, a carreira que você tem hoje é reflexo das suas emoções. Se você quer mudar a carreira, começa a entrar em contato com as suas emoções. Você vai ver quanta coisa pode acontecer. Então, gente, eu sempre gosto de deixar um exercíciozinho, uma reflexão. A primeira coisa que eu vou deixar aqui para você é que você se pergunte. Faça mesmo essa pergunta e se quiser escrever, melhor. O que eu sinto em determinadas situações profissionais? Pensa naquela situação profissional que te incomoda. O que eu sinto nessa situação profissional? Será que é medo? Será que é insegurança? Será que você tem necessidade de aprovação? Escreve. E depois que você escrever, começa a escrever frases positivas a respeito do que você quer alcançar. Por exemplo, em vez de eu acho que eu gostaria de ser assim, ou de alcançar isso, aquilo, você começa a escrever coisas tipo, eu serei tal coisa, ou eu ocuparei tal função. Começa a fazer para você declarações afirmativas, positivas. Em vez de ficar dizendo, eu acho que tal coisa poderia ser assim. Não, tal coisa pode ser assim. Quando você fala, já é o que você pensa. Você não precisa dizer eu acho, talvez. Começa a ter mais consciência da sua linguagem também. E aí, como eu falei aqui do corpo, adota também, quando você precisar de coragem, de uma postura mais firme, mais corajosa. Por exemplo, para falar numa reunião. Ninguém fala assim numa reunião. Experimenta melhorar a sua postura e falar o que você pensa. E isso faz muita diferença. E aí já vou te pedir uma coisa aqui. Escreve aqui nos comentários, se você experimentar alguma das dicas e das considerações que eu fiz aqui, escreve aqui no comentário como que isso impactou para você. Qual a emoção que mais aparece aí no seu dia a dia? Escreve aqui também. E não esquece, todas as terças-feiras, às 12h30, eu estou aqui nesse espaço, dando uma aula sobre algum tema importante para o seu crescimento profissional com confiança. E aí escreve aqui também para mim, o que você leva da live de hoje? O que você aprendeu hoje? Escreve aqui para mim nos comentários, é importante para mim. Eu vou ficar muito feliz e vou te responder. E não esquece, segue a gente aqui no canal, compartilha esse canal com outras mulheres que também desejam crescer profissionalmente. Acompanhe a gente nas nossas redes, porque a gente vai estar sempre juntas, sempre em prol do nosso crescimento profissional.